Se o sequestro dura mais de 24 horas, é o que está previsto no artigo 148, inciso 1, desculpa, parágrafo 1º, inciso 3º, uma coisa é a extorsão mediante sequestro, em que a pessoa é sequestrada da porta de casa, levada para um cativeiro, e lá o sequestrador liga e pede o resgate. A outra coisa é aquele cidadão apaixonado pela mulher, e a mulher não quer mais nada com ele. Ele leva então essa mulher e tranca ela num apartamento. De lá ela não pode sair, ela mantém ela em cárcere privado. Ele não está querendo resgate por ela, mas ele está impedindo a liberdade dela. Nós temos várias circunstâncias que qualificam o crime de sequestro, tá? Uma delas é se o sequestrado, por exemplo, é parente do sequestrador, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestro é para fins libidinosos, né? Se a pessoa sequestrada, eu tive um caso em que a pessoa sequestrada, pasmem os senhores, ela tem problemas de bipolaridade e a família resolveu então contratar uma clínica. Na hora que ela ia pegar o avião, lá no aeroporto chegaram aqueles monstrões, cada um com 1,90 m de altura por 2 de largura, e agarraram ela, aplicaram uma injeção e levaram ela dopada para uma clínica. Isso aqui é uma espécie de sequestro qualificado. Então, eu estou dizendo aqui, para caracterizar o crime a prazo, que determinados crimes há necessidade de um decurso de lapso temporal, um decurso de tempo, para que haja qualificação do crime. Vamos continuar. Crime de dupla subjetividade passiva. Bom, assim como eu tenho o crime de dupla subjetividade passiva, eu tenho um crime de dupla subjetividade ativa. A dupla subjetividade passiva é o que, em razão da descrição típica, apresenta 2 sujeitos passivos. E a dupla subjetividade ativa é que, em razão da descrição típica, apresenta 2 sujeitos ativos. O professor Franklin deu o exemplo de dupla subjetividade passiva. É o crime de aborto praticado sem o consentimento da gestante. Imagine uma mulher, né? Vocês viram aquela cena dos Anos Dourados, em que o Felipe Camargo, né, teve um relacionamento com a Malu. A senhora é daquele tempo, né? Eu sou daquele tempo, dos Anos Dourados, né? Eu sou dos Anos Dourados. O senhor também. Repare que ele está ficando cada vez mais com cabelo branco. A pessoa começa o meu curso com cabelinho branco, assim, no final ele vai ver que está igual o Cid Moreira, com cabelo totalmente branco. Esse rapaz, ele não tinha cabelo branco, olha, já está com a frente da cabeleira branca. Preocupação com a prova. O dele já está caindo, ele é o assistente técnico aqui, do UD. Bom, então, gente, prestem muita atenção. Naquela série Anos Dourados, o Felipe Camargo tem um relacionamento com a Malumada. Malumada fica grávida e o pai dela, que é médico, junto com a mãe, a Yara Corte, que até morreu naquele acidente do Batomush, eles levam ela para uma clínica à força, e na hora que eles drogam ela para fazer o aborto, o Felipe Camargo chega e salva a criança. Bom, para quem não assistiu, em linhas gerais, a mulher gestante que não quer abortar e que é vítima dessa violência, temos aí 2 sujeitos passivos, né? Eu tenho o sujeito passivo mulher e tenho o sujeito passivo feto. São 2 sujeitos passivos. Eu poderia ter crimes com 2 sujeitos ativos. Quem pode me dar um exemplo? A rixa, né? A rixa, eu tenho, não só é um crime de dupla subjetividade passiva, como é um crime de dupla subjetividade ativa. Eu tenho vários autores e várias vítimas, né? Eu tenho o crime de bigamia, dupla subjetividade passiva. Se o agente está casando com a mulher sem que a mulher saiba que ele é casado,
Tem duas vítimas aí. A primeira mulher dele e a segunda que ele está enganando, dizendo que não é casado, sendo casado. Bigamia. Eu tenho outros crimes de dupla subjetividade ativa. Por exemplo, associação para o tráfico. Associação criminosa, organização criminosa, são crimes de dupla subjetividade ativa. Bom, e aí eu tenho o crime vago, que são aqueles em que o sujeito passivo é uma coletividade, né? Como a família, amigos, grupo, plateia. Aí eu tenho como exemplo a perturbação de cerimônia funerária. Está lá você velando o seu morto, rezando, chega um gaiato fazendo barulho, perturbando a cerimônia funerária. A violação de sepultura, na hora em que o estudante de medicina vai lá com o coveiro, vai lá com o zelador do cemitério e consegue com ele ossada de uma sepultura, ele está se ele violar a sepultura, vai haver o crime de violação de sepultura. Tá? Aborto com consentimento da gestante. O aborto com consentimento da gestante é um crime em que a gestante está consentindo, então ela não é sujeito passivo, mas o feto é. Entendeu? Agora, uma questão interessante que surgiu, o aluno me perguntou sobre a questão do vilipêndio a cadáver, né? Temos a violação de sepultura, que é um crime quando há a violação de sepultura, o sujeito passivo é a família do morto, não é o morto já morreu, não tem mais como ele ser sujeito passivo. Família do morto é que vai ser sujeito passivo. Agora, a questão é, olha só como esses alunos têm criatividade. Imagine a seguinte situação, um maníaco, um cara que tem problemas mentais. Ele mata a pessoa para manter relações sexuais com ela, né? Então prestem muita atenção. Olha as duas situações para a gente entender. Primeira situação, um enfermeiro, um grupo de enfermeiros vai fazer um procedimento cirúrgico. Entra lá uma loura. Eu geralmente gosto de dar o exemplo da loura. Uma loura bonita, olhos azuis, né? Peitão, né? Tal, silicone lá, quantos? Tem 400 mililitros de silicone, corpo escultural. Aí ela deita lá e os caras aplicam a anestesia geral, uma anestesia que faça com que ela durma. E por ela ser uma mulher bonita, vai lá um enfermeiro gaiato e começa a apalpar, pegar nas partes íntimas dela. Gente, isso aí é estupro. É estupro. E se ela for menor de 14 anos, é estupro de vulnerável. Por quê? Porque considera-se aí o fato dela não poder apresentar resistência. Mesmo que ela seja maior de 14, é um estupro de vulnerável, porque ela não tem condição de apresentar nenhuma resistência ao estupro. Beleza? Agora, se ela fez um procedimento cirúrgico e morreu nesse procedimento, está lá o corpo, e o enfermeiro vai lá, já ela morta, e começa a manipular de forma libidinosa a genitália dela, aí nós teremos o vilipêndio a cadáver. Não existe, gente, estupro de mulher viva. Morta. Só existe estupro de mulher viva. Deu para entender? Se ela estiver viva, ele manipula ela numa situação de anestesia, o estupro de vulnerável, pela impossibilidade dela de oferecer resistência. Se ela fez o procedimento e morreu, e ela depois de morta, ela é manipulada, né? Eu tenho aí e se descobre, é um vilipêndio a cadáver. Atenção, vilipêndio a cadáver é o que nós chamamos de vampirismo
e necrofilia. Vampirismo e necrofilia é a prática, é uma perversão sexual que significa praticar atos libidinosos ou conjunção carnal com um cadáver. Mas qual a diferença entre o vampirismo e a necrofilia? A senhora sabe? O senhor sabe? Alguém? O senhor sabe ali? Gente, o vampirismo é quando o cadáver está ainda quentinho, acabou de morrer. Tá igual aquele pãozinho de padaria, saiu do forno. E a necrofilia não. A pessoa já mantém relação sexual com a pessoa já em estado de putrefação, né? Então, preste atenção. Ambos, necrofilia e vampirismo, se classificam como vilipêndio a cadáver. Alright. Crimes comuns são aqueles que atingem bens jurídicos dos indivíduos, como furto, roubo, homicídio, lesão corporal, ameaça, estupro. E crime organizado. Bom, o crime organizado mereceria uma aula de crime organizado, né? Como nós não podemos dar uma aula, é só classificação doutrinária dos crimes, vale só a seguinte informação. Primeiro, é aquele que é praticado por ações de pessoas que compõem associações criminosas. Associação criminosa, para quem não sabe, é a antiga quadrilha e bando. Então, um grupo de pessoas que se reúnem para praticar crimes. Qual a diferença, professor Franklin, da associação criminosa do artigo 288 do Código Penal e as organizações criminosas do artigo 12 do artigo da Lei 12.850 de 2013? Gente, é que na quadrilha, ou a antiga quadrilha ou bando, que agora é associação criminosa, é um grupo de mais de 3 pessoas. E na organização criminosa é um grupo de mais de 4 pessoas. Ambas, o destino é, eles se reúnem, formam aquele grupo para praticar crimes. Tráfico de drogas, tráfico de armas, homicídio, sequestro, extorsão mediante sequestro, extorsão, estelionato, tá? Bom, crimes políticos são os que lesam ou põem em perigo a própria segurança interna ou externa do Estado. São os crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7.170, de 14 de dezembro de 83. Terrorismo, né? O terrorismo é um crime político. Nós estamos observando aí como é o nome daquele grupo terrorista que está... O Estado Islâmico acabou de decapitar mais uma pessoa que foi sequestrada, né? Foi sequestrada. E como combater o Estado Islâmico? O Estado Islâmico não tem Estado, na verdade. O Estado Islâmico, ele está situado hoje entre o Iraque e a Síria. E aí o terrorismo se constitui num crime contra a segurança nacional de qualquer Estado. Uma das orientações sustenta que o terrorismo está tipificado no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, que é a posição do CAPES, né? E outra posição, que é a posição do Alberto Silva Franco, diz que o terrorismo não existe, na verdade, o tipo penal de terrorismo, porque o terrorismo está mal definido justamente no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional. Porque está mal definido, ele não respeita o princípio da taxatividade, que exige que os crimes sejam bem definidos e, consequentemente, isso gera essa dúvida. Na verdade, o que está definido lá, segundo Alberto Silva Franco, são atos terroristas. Crimes por tendência, né? Era aquele que, pela sua periculosidade, motivos determinantes e meios ao modo de execução do crime,
revela extraordinária torpeza, perversão ou malvadez. Gente, esse projeto era um projeto do Código Penal de 69 e que foi um embrião, na verdade, dos crimes hediondos. O Código 69 não foi para frente e esse projeto ficou então parado. O fato é que hoje em dia essa questão do crime por tendência, aqueles crimes que pela sua periculosidade, pela sua malvadez, na verdade estão previstos hoje na lei de crimes hediondos, tá? Professor, você poderia dar um exemplo? De crime hediondo? O crime por tendência, na verdade, não chegou a vigorar no nosso ordenamento jurídico. Era um esboço, já naquela época, do legislador, de criar um tratamento especial para determinados crimes, que pela sua gravidade deveriam receber um tratamento mais duro. E esse tratamento hoje é dado para os nossos crimes hediondos e assemelhados, né? Crimes pré-terdolosos. Gente, muito cuidado com os crimes pré-terdolosos. Não só porque eles são pergunta de prova, mas é aquele crime em que o legislador, após descrever o crime perfeito e acabado, acrescenta-lhe um resultado, o qual, se ocorrido, agrava a sanção penal. O exemplo por excelência é a lesão corporal seguida de morte. Prestem muita atenção no que eu vou explicar agora. A lesão corporal seguida de morte, ela tem uma peculiaridade. Existe o dolo no antecedente e a culpa no crime posterior. Dolo no antecedente e culpa na conduta posterior. Por quê? Porque o agente, ele tem que, o dolo dele tem que ser de lesionar a pessoa. Ele foi lá e deu uma facada para lesionar aquela pessoa. E a pessoa veio a morrer, ou porque não recebeu o devido atendimento médico, ou porque tinha uma causa pré-existente, que era, por exemplo, a hemofilia, que fez com que aquela pessoa, então, sangrasse até morrer. Eu falo isso porque se ele já chegar com o intuito de dar a facada para matar a pessoa, não haverá lesão corporal seguida de morte, haverá o homicídio. Então, na lesão corporal seguida de morte, há necessidade da lesão. O dolo inicial é de lesão e ele responde pelo homicídio, pela culpa. Então, é lesão corporal seguida de morte. Antes que vocês perguntem, já estão com a mãozinha levantada, eu esclareço que a lesão corporal seguida de morte é uma lesão corporal qualificada, que tem um aumento da pena mínima e tem um aumento da pena máxima. Mas pode perguntar. Nesse caso específico do hemofilia, como dá para distinguir se é um homicídio ou se é uma lesão corporal seguida de morte? Porque a lesão corporal vai depender do local. É o que eu digo. Se você dá uma facada numa região vital do corpo da pessoa, você não quer lesionar, você quer matar. Você dá uma facada no coração, você dá uma facada aqui na jugular, você dá uma facada aqui na femoral, você não quer lesionar a pessoa. Quem quer lesionar, dá uma facada no braço, dá uma facada no ombro, dá uma facada na coxa, dá uma facada no pé. Isso é lesão corporal. Dá uma facada no rosto, aí é lesão. Mas se você der um tiro, uma facada numa região vital, a tendência é que, lógico, isso tem que ser comprovado mediante outros meios de prova, mas a tendência é se concluir que a tua intenção era de matar e não de lesionar. Alright. Professor, o crime fino institui o crime meio, no caso da lesão corporal, não seria o crime meio para... Não, porque a intenção dele, o crime fim, ele nunca pretendeu homicídio. O dolo dele era dirigido à lesão corporal. Estou explicando de novo. Porque se ele, por algum motivo, se eu suspeitar que o dolo dele, que a finalidade dele era matar,
não é lesão corporal seguida de morte, é homicídio. Crimes militares dividem-se em próprios, que são aqueles definidos no Código Militar, Penal Militar. Alguém pode dar um exemplo? Crime militar. Deserção é um crime militar, né? E crimes impróprios são aqueles cuja definição típica também é prevista na lei penal comum. Então, por exemplo, o abuso de autoridade é um crime impróprio, né? Militar que prende uma pessoa sem que ela esteja em flagrante delito ou haja ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente, ele vai praticar um crime impróprio, militar impróprio, tá? E não será julgado. Os militares próprios são julgados pela justiça militar. Os militares impróprios são julgados pela justiça comum. Professor, a greve é um crime militar? O quê? Greve? Então, para mim, eu for 40 dias preso. Está previsto como crime militar a greve. Se o militar praticar greve, ele vai ser punido na forma da lei. Crime de responsabilidade é aquele que viola o dever de cargo ou função, né? Então, por exemplo, o crime de responsabilidade de prefeitos e vereadores está previsto no Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 67. Um prefeito, por exemplo, que não presta contas. Prefeito que se apropria de bem público. Prefeito que doa um terreno sem autorização da Câmara. São hipóteses do crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade tem uma peculiaridade. Como o prefeito tem foro privilegiado, ele será, em regra, processado, denunciado pelo procurador-geral, que é um crime de ação penal pública incondicionada, competência do Ministério Público, e o processo dele tramitará perante o Tribunal de Justiça do Estado, porque ele tem foro privilegiado, tá? Crime subsidiário é aquele que somente ocorre quando a conduta do agente não configurar crime mais grave. É o que nós temos aqui do perigo para a vida ou para a saúde de outrem, previsto no artigo 132 do Código Penal. Nós demos o exemplo, em outra aula, do cidadão que chegou aqui e deu um tiro para assustar a namorada perto da parede. Mas eu queria aqui dar outros e outros exemplos de crime de perigo para a vida ou para a saúde de outrem. Por exemplo, na época do Sírio, nós temos aí várias situações de barcos que estão superlotados, né? Sobrecarregados, com carga acima do limite e superlotados com a população. Estão colocando aquelas pessoas em perigo. Então, um barco superlotado, um ônibus superlotado, a pessoa que transporta funcionários na boleia do caminhão. Agora, preste atenção para vocês entenderem o que é o crime subsidiário. Se você transporta a pessoa na boleia do caminhão e essa pessoa não cai, não sofre nenhuma lesão, só dessa conduta perigosa você responde por perigo para a vida ou para a saúde de outra. Contudo, se a pessoa, como aconteceu com um amigo meu, cujo pai transportou uma pessoa no caminhão, essa pessoa estava bêbada, saiu de um jogo de futebol, pegou a carona lá com o velho lá, e o velho não queria dar carona, mas aí tudo bem, foram lá, não, bora lá. O cara sentou, foi atrás na boleia do caminhão. Quando o caminhão passou por uma lombada, o caminhão balançou e o cara sem estabilidade caiu para trás, bateu com a cabeça e morreu. Nesse caso, gente, o dono do caminhão responde por homicídio culposo. Professor, por que ele não responde por perigo para a vida ou para a saúde de outrem? Porque aí ele é crime meio para a prática do crime fim, porque ele é um crime subsidiário. Ele só é tipificado quando não acontece o resultado mais grave, né? Diga lá.
caso desse menino que não sei o caminhão, O caso dos meninos que mossegam o caminhão. o motorista não sabe. O motorista não sabe, então, como nós já explicamos aqui na teoria do delito, a pessoa só pode ser responsabilizada por dolo ou por culpa. Não pode ser responsabilizada por caso fortuito, força maior. Então, se a pessoa sobe na boleia do caminhão sem que o caminhoneiro saiba, ele cai e morre, o caminhoneiro não pode ser responsabilizado pela conduta errada do adolescente. O senhor está chamando de boleia a carroceria? É lá atrás? Porque boleia é caminho. Para mim, boleia é caminho. Não, é a carroceria. Entendam o caminhão, a carroceria do caminhão atrás. Aquele transporte de boias frias naquela carroceria do caminhão. Se o boleia... Exatamente. Professor, aqui na nossa cidade, a CESAM tem costume de transportar os trabalhadores soltos, né, na carga do caminhão. E aí acontece um acidente. Quem é responsabilizado? O fato de transportar em cima da carga já é perigo para a vida ou para a saúde de outrem. Se cair, hein? Como o veículo pertence Penalmente ao caminhoneiro que deixou o cara subir. E civilmente o dono do caminhão. Se é o Estado, é o Estado. Se é uma empresa privada, é uma empresa privada. Penalmente, o dono do caminhão que deixou ele subir na carga. Civilmente, o dono penalmente, o motorista que deixou ele subir na carga. Civilmente, o proprietário do caminhão. Se é o Estado, ação contra o Estado. Se é de uma empresa privada, contra uma empresa privada. É semelhante, professor, às pessoas que sobem em cima de caminhonete, que vão... Mesma coisa, né? O cara sobe numa caminhonete, vai atrás da caminhonete. Não é um lugar ideal para ele viajar. Aliás, não pode. Perigo para a vida ou para a saúde de outra. Tá? Esses patinadores que ficam atrás onde é que os ônibus O quê? pegar carona aqui, velho, tem um ônibus. O ônibus está passando, o cara vai de patins e atrás para pegar carona. Se o ônibus não vê... Não, eu acabei de explicar, se o motorista não tiver conhecimento, não pode ser responsabilizado pelo cidadão que está num patins atrás, atracado no ônibus. Quem é a fiscalização desse caso? Seria dos agentes de trânsito, né? Porque na realidade eles fazem aquela multa, transportar passageiro. A fiscalização é do agente de trânsito. Na hora em que ele fala que ele está transportando passageiro dessa forma, ele tem que comunicar o fato à polícia para a polícia abrir, porque esse crime é um crime de menor potencial ofensivo, vamos ver agora, para que eles abram um TCO e ele responda pelo perigo para a vida ou para a saúde de outro. A Capitania dos Portos, quando percebe que o barco está superlotado, ela comunica a polícia para a polícia autuar o barco por perigo para a vida ou a saúde de outrem. E o crime de perigo para a vida e a saúde de outrem é um crime de infração, é uma infração de menor potencial ofensivo, né? Todos os crimes ou contravenções cuja pena máxima não seja superior a 2 anos são crimes de menor potencial ofensivo. Nós já vimos, e agora voltando lá para o nosso quadro, e que a gente tem que fazer aqui algumas observações em relação ao crime de menor potencial ofensivo. Vamos lá. Então, quando eu tiver um crime de menor potencial ofensivo, esse crime aqui, ele será apurado mediante TCO. Não se prende em flagrante, nem se arbitra fiança, tá? Esse TCO vai lá para o juizado, há uma audiência preliminar. Dessa audiência preliminar pode haver uma composição civil entre o autor do fato e a vítima, né? Tipo, uma lesão corporal, te deu um soco numa festa, eu te pago R$1.000 aí, morreu essa parada. E se não houver a composição civil, a transação penal
E se não houver transação penal, é que nós vamos ter a denúncia oral. Preste atenção. Crime de menor potencial ofensivo e contravenção penal, nós não lavramos o flagrante delito, não se faz o inquérito, se faz o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Crime de médio potencial, assim. E o que é crime de menor potencial ofensivo? É aquele cuja pena máxima não é superior a 2 anos. Crime de médio potencial ofensivo é o crime que a pena máxima é superior a 2 anos, mas a pena mínima não é superior a 1 ano. E aí eu coloquei